Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é aniversário de Marabá, né? Não, nada mais justo do que a gente fazer um programa, mais um emblemático programa e alusivo à nossa querida cidade que hoje está fazendo 110 anos. E a grata surpresa e a enorme surpresa, na verdade são duas surpresas, tá, pessoal? Hoje tá aqui o Henrique, tá de volta na bancada, tá bom? E a gente também está recebendo o nosso vice-prefeito de Marabá, o doutor Luciano Dias, advogado, também já foi secretário, já acumulou também outras secretarias a nível municipal e estadual, mas eu vou deixar o Henrique dar as boas-vindas aqui também, porque faz tempo que a gente não tem o Henrique aqui na bancada. Com certeza. Quero agradecer a presença do Luciano, a gente fica feliz ele estar aqui com a gente. E assim, nós vamos ter muitas novidades hoje. Que o Luciano aqui, a gente vai perguntar para ele um pouco sobre as novidades que vão vir aí na área da saúde. Eu sei que vão vir algumas obras, muita coisa vindo na área de cultura. Então, assim, fique aqui, porque esse podcast vai ser para quem gosta de Marabá, para quem quer ver a cidade crescendo, não pode perder. Mas, antes da gente falar de todas essas novidades, Exatamente. Caetano, vamos apresentar o Luciano, deixar ele falar um pouco, você falar um pouco da história Claro. dele. Não, eu vou deixar ele falar, inclusive. Fala melhor, né? É até melhor, né? Doutor Luciano, para os mais íntimos, né? Eu já sou amigo dele já há alguns carnavais. Inclusive, foi uma das pessoas que ajudou bastante o Conjove na época em que eu estava presidindo, não só ele, quanto também o Marconinho e outros advogados lá que fazem parte. Luciano, seja muito bem-vindo, fique à vontade, é muita satisfação enorme estar recebendo você aqui, ainda mais hoje que a gente celebra 110 anos da cidade onde a gente escolheu para viver, né? Caetano, muito obrigado, cara, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Henrique. A gente já tem uma parceria de um tempão, né, Caetano? E, assim, estava esperando essa oportunidade de vir aqui, pô. Assisto muitos programas que você faz aqui. Essa, você me disse que é a 39ª edição. 39ª edição, olha como ele tá. Você tá vendo como é que é? Passa muito rápido. Não, e ele é espectador, audiência qualificada. E alusivo aos 110 anos de Marabá, né? Poxa, é um orgulho estar aqui representando a cidade, né? Representando o prefeito, Tião Miranda, que você o convidou também para vir, mas infelizmente essas comemorações todas de hoje, do aniversário, não foi possível. Trago um abraço dele, tá? Um agradecimento pelo convite de vir aqui. Uma outra oportunidade, certamente, ele vai estar aqui conversando com vocês. E hoje a gratidão é minha. Valeu mesmo, obrigado. Vamos bater um papo hoje descontraído aí, para a gente falar sobre a cidade, que é o mais importante. Fantástico, Luciano. Bom, pessoal, só para resumir aqui um pouquinho, o Luciano é advogado, já tem bastante experiência também no direito eleitoral, né? E com isso ele construiu aí um relacionamento, então, com o nosso atual prefeito, Tião Miranda, que está, inclusive, no seu 4º mandato como prefeito de Marabá, né? Tião já foi secretário de obra, Tião já foi prefeito por outras 3 vezes e agora pela 4ª vez, e também foi deputado estadual no meio desse caminho todo. Então, conta um pouco que também você teve um envolvimento também muito grande, não só pela expertise em direito eleitoral, mas acabou que essa parte do direito eleitoral você foi para, eu fui para trabalhar e acabei sendo convidado a ingressar no meio público. É verdade, são 21 anos de formado em Direito, 21 anos de advocacia, uma profissão que eu tenho muito, muito orgulho. Formado aqui em Marabá mesmo, Caetano, UFPA ainda. Não tínhamos Unifespa na oportunidade, né? Era um campus descentralizado da UFPA de Belém. E ingressei aqui em 86 na universidade. Aliás, desculpa, 96. 96, 80, eu já fiquei assim. 86 foi quando eu cheguei aqui em Marabá. 82, né? Pronto. Eu falei, o homem tá tomando formal. O homem tá bem tratado, né, rapaz? Mas eu cheguei em Marabá em 86, por isso a confusão das datas. Eu cheguei em 86 aqui, vindo de Minas, e em 96, né, 10 anos depois, ingressei na faculdade, na UFPA, formado em 2001, né, foi quando logo passei na OAB. Fui servidor público aqui na cidade também, Caetano, antes de ser advogado. Passei no concurso público de 96 também, junto com o vestibular. Ainda trabalhei 5 anos na prefeitura, cedido ao Ministério Público aqui da cidade mesmo. E depois, quando eu ingressei na carreira do direito, trabalhando como advogado, né, firmemente decidi ser advogado, né, como diz lá na inscrição
do plenário da OAB em Belém, né? Advocacia é para os fortes, né? Então, ingressei na advocacia nessa época, nunca quis outra profissão além dessa. E aí conheci muita gente no meio político, como você falou aí, né? Até por conta, né, do direito eleitoral, no fim das contas, você acaba lidando. A advocacia eleitoral, ela é muito abrangente, assim, muito dinâmica, você conhece muitas pessoas, e a eleição a cada 2 anos, né? A eleição municipal a cada 4 anos. E eu, desde a faculdade, já venho militando com isso e conheci muita gente. E no meio do caminho, conheci o Tião, ainda prefeito da cidade, né? E fizemos uma amizade, primeiro profissional, né, trabalhando para ele. E logo em 2013 ele me convidou para um cargo no Estado. O governador havia disponibilizado lá uma secretaria para o partido na época, o PTB. E o Tião me fez um convite. E aí, então, deputado estadual? Ele era deputado estadual, exatamente. No ano seguinte, 2014, ele concorreria à reeleição de deputado. Né? E eu fui em 2013 para Belém, assumi a Secretaria de Integração Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, no governo Simão Jatene. E por lá eu fiquei até 2016, porque terminou o governo em 2014, o Jatene foi reeleito, me convidou para assumir outra pasta, a COSAMPA. Aí eu presidi a COSAMPA 2 anos, 2015 e 2016. E aí depois o Tião ganhou a eleição aqui em Marabá em 2016, né? E aí eu retornei para a cidade. Porque quando eu fui para Belém, fui de malicuia, levei todo mundo, levei a família, mudei para lá. A família toda. Mudei porque, pô, você vai assumir um cargo público, isso você assume uma grande responsabilidade. Ainda mais a COSAMPA, né? As pessoas acham que cargo público é poder, né? Ah, tá no cargo público é poder, mas é responsabilidade, Henrique. Muita responsabilidade, porque você está lidando assim com patrimônio público, com pessoas, né? Você transforma a vida das pessoas ou você prejudica a vida das pessoas, né? E eu decidi que para assumir uma secretaria daquela envergadura eu não poderia morar em Marabá e ficar nessa indo e voltando, porque aí nem a família ia bem, nem o trabalho ia bem. Eu resolvi mudar para Belém, fiquei lá o restante de 2013, 14, 15, 16. Aí, quando recebi o convite do Tião para assumir aqui em Marabá uma secretaria de governo, aí eu retornei para casa. E foi difícil essa volta também, porque o governador não queria deixar tu voltar. É verdade, cara. Assim, é uma passagem muito interessante para mim, sabe? Eu tenho muito orgulho disso, porque o governador demorou 4 meses para me liberar. Olha só. Olha o tempo. Pedi para ele em outubro, né? Assim que terminou a eleição, tem algumas datas que são marcantes, né? 13 de outubro, eu estava com ele em Belém, junto com o Tião. O Tião disse, governador, eu quero que libere o Luciano para voltar para Marabá, para assumir lá, na época, a Secretaria de Educação. Eu já tenho, tudo bem. Aí passou outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em fevereiro ele me liberou. Eu disse, governador, por favor, me ajuda. Está ficando ruim. Eu estou mais em Marabá do que aqui. Eu preciso me desvincular do Estado. Aí ele me liberou, enfim, em fevereiro e de direito eu assumi aqui em Marabá e estou tocando a vida. Eu acho interessante, Caetano, a história, né? Que nós já estamos em 2023. Então, na cronologia aqui, a gente está em 16, 17. Mas eu falo assim... A gente já vai chegar em 23 já em 2016, com muitas novidades. Já em 2016, pelo que ele acabou de falar, foram quantos anos já ali com o Jatene, o Tião... 4, praticamente 4 anos. 4 anos já. 4 anos. Né? E a confiança, porque tanto um governador como um prefeito disputando pelo trabalho, né? Pela habilidade mesmo, pela competência. E assim, eu confesso que eu fiquei, assim, com algum receio, né? Porque, pô, eu advogado aqui em Marabá, embora trabalhando, graças a Deus, com grandes processos, né? Com muita responsabilidade, mas sair daqui para a capital, assumir uma Secretaria de Estado com um orçamento gigantesco, cuidando de obras em todo o Estado, né? Com uma responsabilidade enorme de, poxa, isso é um problema, né? Eu vou pegar um grande problema aqui. Indo para Belém, o que vai acontecer? Baita desafio, na verdade. E graças a Deus deu muito certo, porque, olha, quem tem fé em Deus e tem a confiança das pessoas e se predispõe a trabalhar, amigo, não dá errado. Graças a Deus. E não deu errado. E são desafios grandes, né? Por exemplo, assumir a Secretaria de Educação aqui
Não é um desafio qualquer, né? E, Henrique, assim, eu digo, uma vez eu falei para o governador, senhor governador, infelizmente esse convite eu não posso aceitar, mas eu quero que o senhor me autorize a colocar no meu currículo. Eu disse para ele, brincando com ele, que quando chegou em 2017, ele acabou de formular, né, terminou a formulação do modelo da Secretaria Regional de Governo, em 2017. Inaugurou em dezembro de 2017. E no mês de julho de 2017, eu já estava aqui em Marabá, de volta, já estava trabalhando aqui na educação com o Tião, tinha passado assim, alguns momentos difíceis, inclusive. Até no resgate da educação na cidade foi Aí difícil o governador mesmo. me chama em Belém, junto com o Tião, e me chama de novo, me convida de novo para voltar para o Estado, para assumir a Secretaria de Integração Regional. Aí eu já tive que declinar, já agradeci muito, né, porque é um motivo de orgulho, né, o governador novamente vem para cá, Ser volta lembrado, pro Estado, né? ser lembrado, né. E aí eu tive que declinar, agradeci muito, o Tião também, não, governador, você não está comigo lá, não dá para ser agora. E acabou que aí eu continuei aqui no trabalho no município. Luciano, como é que era a expectativa lá em 2016? Porque eu lembro que Marabá estava passando um período bem difícil antes do Tião assumir. E você, né? Como secretário que ele chamou, né? Qual era a expectativa do Tião, a expectativa de vocês que entraram ali para tentar sanar a cidade que estava... Eu lembro que o lixo estava acumulando. O salário não era pago em dia. O salário não era pago em dia. A gente fez uma campanha do comércio e foi, ó... Falo que a gente do comércio, nós também sofremos bastante. Demais, porque era muito irregular, não tinha a regularidade do dia 25 ao dia 28, como é hoje, Sim. do pagamento do funcionalismo público. Então não tinha essa regularidade. Então como é que foi trabalhar isso daí para poder sanar e voltar a ser o que hoje a gente tem de cidade? Mesmo com os problemas, mesmo com os desafios, mesmo com certas dificuldades, mas... Não pode se negar que evoluiu, né? Com certeza, com certeza. Claro. Olha, isso realmente é uma pergunta que as pessoas fazem e quem participou dos bastidores, como eu participei, desde 2016, construindo a candidatura do Tião já foi difícil, porque ele já não estava muito a fim de retornar para uma prefeitura problemática, como estava naquele momento, né? Muito tumultuada. E a gente não sabia o que encontrar. Esse era o maior problema. Porque quando você entende o seu desafio, que você vai assumir uma posição que você diz, olha, está acontecendo assim, 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 então a receita para resolver esses problemas é essa, aí você começa a pensar antecipadamente para você atacar esses problemas. Nós não sabíamos o que tinha dentro dessa caixa que era a Prefeitura de Marabá na época, né? Nós sabíamos da ausência de credibilidade, dos salários atrasados, vale alimentação atrasado, consignados e fornecedores e não sei o quê. Uma anemia administrativa, muita coisa para ser feita e nada sendo realizado de fato. Aí a gente tinha muito receio disso, tanto é que teve aquela crise toda, o Tião ficou com, né, assume, não assume, receoso realmente. Mas quando nós todos nos reunimos e ele decidiu, não, vamos encarar isso, porque assim, Marabá é uma cidade que eu nasci, ele disse isso na época, pô, eu nasci aqui, né, tenho muito amor por essa cidade, eu acho que nós temos condições de juntos trabalhar e com a ajuda de todos. Sempre disse isso. Não é só o governo, não apenas os secretários, Henrique e Caetano, não são apenas essas pessoas que colocaram Marabá nos trilhos. Foi a comunidade marabaense, entendeu? Que entendeu o que precisava ser feito, né? Então, servidores públicos, empresários, associações, vereadores, todo mundo se uniu. Olha, vamos colocar essa cidade no eixo. Então, reformas administrativas e legais foram realizadas, projetos de lei encaminhados para a Câmara para ajustar uma série de coisas. Né? O comércio chamado para negociar dívidas, enfim. Nós nunca, o Tião principalmente, nunca foi para a mídia para dizer assim, pagamos tantos milhões de reais de dívida atrasada. Mas isso foi mais de 200 milhões de reais até hoje que foi pago, né, de exercícios anteriores, dívidas remanescentes de outros governos que a gente arcou, né? E fora assumir as obras, inclusive. Exatamente. Nós tínhamos 17 creches abandonadas aí, e assim, desde 2013 elas iniciadas. Né, imagina, né, quantos anos aí, né? 4 anos naquela oportunidade já contavam com obras iniciadas e sem recurso e obras paradas, aquela confusão toda.
E graças a Deus, hoje a gente acho que tenho convicção, não temos nenhuma remanescente desse período que não está entregue à população. Não adianta, a obra parada é prejuízo para todo mundo, não é só para o erário público, não. É para o destinatário, para a população. Para que serve uma obra se a população não usa? Não é verdade? Então, assim, foi um resgate realmente, uma união de muitos esforços para a gente conseguir chegar onde a gente está hoje. E a gente tem condição de evoluir muito mais, muito mais. É claro que o tempo perdido para colocar as coisas no lugar, né? O que se deveria evoluir naqueles anos todos, está evoluindo a partir de 17. E aí que a gente vai também tocar num outro ponto importante, que foi um outro desafio. Inclusive, a gente conviveu ajudando a própria Secretaria de Saúde na época, e que para todo mundo achávamos que eram somente 15 dias e nada mais. É uma coisa que está acontecendo no mundo. Todo mundo desconfiava, né? Mas só 15 dias e tal. Mas como é que foi esse desafio? Duplo, na verdade. Já foi um desafio enorme você ser secretário de Educação. Porque é uma coisa ali que você tinha o contato, mas não tinha. E aí a gente vem para pular. Antes de ir para essa parte da saúde, você acabou sendo premiado aqui dentro da própria secretaria, com cursos, com capacitações. Conta um pouco para a gente aí da Fundação Jorge Lema aqui. O que acontece? Quando nós assumimos a educação em 2017, assim, todo mundo dizia o seguinte: Marabá tem que voltar a ser protagonista na educação. E nos índices. Exatamente. No IDEB, a gente precisa recuperar isso, a gente precisa recuperar a autoestima do nosso servidor, dos professores, de diretores, coordenadores, orientadores, formadores da secretaria, enfim. Isso foi um trabalho também feito durante esse período, né? Enfrentamos uma série de dificuldades, mas eu gosto sempre de trazer à tona, volto a dizer, não é somente a administração e o governo, são as pessoas que mudam o mundo. Então, na educação, nós temos valores inestimáveis. Nós temos grandes exemplos aqui em Marabá de pessoas que desenvolvem o processo educacional com maestria, que são premiadas nacionalmente, professores premiados nacionalmente, alunos premiados nacionalmente. E a gente precisava resgatar isso. E aí, em 2017, criamos a Mostra Municipal de Educação, que foi trazer para a comunidade em geral. A gente vai para o shopping, vai para o centro de convenções, levar um pouco daquilo que a escola produz, de cultura, de arte, de conhecimento. Então, essa mostra foi criada em 2017, fizemos em 2018, fizemos em 2019, aí paramos em 2020, 2021, voltamos a fazer em 2022 por conta da pandemia. Então, é um grande valor que a educação conquistou nesse período, a criação lá em 2017. Nós também fizemos uma parceria em 2018 com a Fundação Lehman, que é talvez o maior fomentador privado de educação do Brasil, né, que dá formação para a rede, formação de gestão, formação educacional para poucas redes no Brasil. E nós concorremos foi aberto um processo seletivo em 2018 para o Brasil todo, todas as redes de educação do Brasil, municipais e estaduais, para 20 vagas. E Marabá ganhou. Fui para lá, fui para São Paulo, eu, o Fábio Rogério, que era na época o nosso diretor de ensino, defendemos a nossa rede, colocamos os nossos problemas, principalmente dissemos para eles onde é que nós queríamos chegar e conseguimos até hoje, desde 2018 até hoje, temos um contrato gratuito de formação com a Fundação Lema. E a partir daí, vários outros parceiros, o Formar, o Matema, todos vieram para Marabá para qualificar os nossos profissionais. E o resultado disso, né? Assim, o IDEB foi criado no início dos anos 2000, a aferição do IDEB. Você faz uma prova em um ano e recebe o resultado no ano seguinte. No ano par, você faz a prova, no ano ímpar, ele dá o resultado do IDEB. E trabalhamos 2017, 2018, resultado saiu em 2017, daquilo que tinha sido feito em 2016, um resultado mediano para Marabá. E vamos focar, porque nós temos que ter um resultado do IDEB condizente com a nossa qualidade de educação. E em 2019, saiu o resultado daquilo que produzimos em 17 e em 18, e tivemos o melhor resultado do IDEB, desde que ele foi criado aqui para Marabá.
ainda é a nossa melhor marca, esse IDEB, construído a partir de 2017, 2018. Aumentou o sarrafo e agora para os anos seguintes Exatamente. é manter. Aí tivemos assim uma estabilização nessa última medição por conta da pandemia, porque o processo educacional ficou muito prejudicado, né, a partir desse problema. E estabilizamos e agora estamos trabalhando de novo presencialmente para que o resultado desse ano seja melhor do que foi no divulgado no ano passado. Caetano, eu sei que quem está assistindo provavelmente está querendo saber, né? O que tem aí para a educação nos próximos anos. É verdade. Eu queria saber, assim, o que você e o Tião Miranda estão pensando, quais os projetos que existem. Olha só, nós criamos iniciamos em 2017 um processo que culminou na criação do Colégio Cívico Militar CM Rio, Rio Tocantins, né? O CM Rio, Colégio Cívico Militar Rio Tocantins, o antigo CAIC, né? Isso foi uma ideia que eu tive, assim, que eu vim para cá em 2017. Observei, fruto de observação, claro, analisando os números do IDEB, por exemplo, encontramos uma escola, uma pequena escola, com alunos com alguma vulnerabilidade social, mas assim, alunos típicos da rede pública, alunos ali da Escola de Caxias, que funciona no interior da Vila Militar, e ele apresentava o terceiro melhor IDEB do município. Escola pequenininha. E dizia, poxa vida, né? Qual a explicação de uma escola tão pequena, né, ter um IDEB tão bom assim? E aí, poxa, será que o ambiente não favorece? A gente diz que nós somos produtos do meio, né? Então o ambiente deve favorecer. Um ambiente ali dentro da Vila Militar, disciplinado, organizado, né? Que as pessoas todas compenetradas, estudando e tal. Digo, olha, isso pode ser uma boa ideia. Vamos tentar criar aqui um colégio militar. Levei a ideia para o prefeito, ele topou na hora. O Tião disse assim, pô, brilhou os olhos, sabe? Vamos fazer, se você conseguir, eu topo. Eu procurei o comando da Polícia Militar, comandante-geral da Polícia Militar, coronel Roberto Campos, na época. Ele topou a ideia e criamos o CM Rio. Com auxílio da Polícia Militar, com auxílio do governo do Estado. A Prefeitura banca o pagamento disso até hoje. E assim, foi o maior salto do IDEB na educação de Marabá desde a criação. Foi nessa janela. Foi nessa janela da criação do CM Rio. Assim, diretor, aconteceu de diretor sair da escola dentro do porta-mala de carro, com medo, né, anos atrás, né, por conta de um problema social que a gente tinha. Hoje, se você pegar os dados da Polícia Militar de pacificação social, assim, aquela região hoje é totalmente modificada, em razão da presença de um colégio cívico-militar. Então, você tem um grande exemplo e nós queremos, projetando para frente, ter outras unidades, pelo menos mais uma unidade, quem sabe pensar em mais, para Marabá. Em outras regiões e outros núcleos também que apresentam índices, né, de vulnerabilidade social, de violência e tal, para que a gente possa levar essa ideia do Colégio Cívico Militar, para que a gente possa, assim, atrair melhores números. Eu sempre acreditei no exemplo, gente. Eu acho que quando eu criei essa escola, né, defendi isso na CEMED e não foi muito fácil, porque o que você quer levando a Polícia Militar para dentro da escola? Eu quero atrair disciplina, compromisso, organização, tudo isso, né? Garantir para o professor que ele tenha a lotação completa dentro da própria escola, para ficar evitando de metade de carga horária em uma escola e outra e tal. Então, vamos criar um modelo aqui. E isso está servindo de exemplo, não só para Marabá, como foi o primeiro colégio militar do Estado, da Polícia Militar em 200 anos. A Polícia Militar fez 200 anos, se eu não me engano, em 2020, 2019, alguma coisa assim, e Marabá tem o primeiro colégio cívico-militar da Polícia Militar do Pará. Luciano, e hoje nós já temos 10 no estado. Legal. A questão, assim, são coisas básicas, mas tem algumas cidades que não conseguem fazer. Questão de merenda escolar. Fala um pouco de como que foi, porque eu sei que vocês também investiram nessa parte. Claro, investimos muito. Olha, quando nós recebemos em 2017, o governo recebeu a merenda escolar com a aplicação de 19% do recurso que vinha para a merenda escolar eram compras realizadas da agricultura familiar. E uma recomendação que a gente deveria chegar até 30%.
E hoje a gente compra mais de 50% da agricultura familiar. Agora, por que é que você faz isso? Né? Tudo tem um link na administração pública, né? Não adianta, você não tem uma grande procura se você não tiver oferta também. Então, é essa relação, né? Então, nós investimos demais na agricultura. A Secretaria de Agricultura hoje tem um orçamento 6 vezes maior do que era em 2017. Então, investimos muito e potencializamos os produtores, né? E os regularizamos também, né? E potencializamos essa produção. E hoje essas pessoas que são incentivadas pela SEAGRE vendem para a nossa agricultura familiar, vendem produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. Então isso deu um salto, mais do que dobrou o que a gente compra. Então é dinheiro injetado direto no E o dinheiro bolso que fica aqui, inclusive. Que fica aqui em Marabá. E a merenda é de excelente qualidade. Tem, de assim, produtos que são produzidos aqui. Eu gosto de exemplo simples. O Carlinho lá da padaria Holidays. Sim. Eu encontrei com ele. Eu lembro direitinho, na época da... Ele vende. Antes do Tião. Aí acho que ele não estava fornecendo. Hoje ele fornece, né? Ele falou, Henrique, esse pessoal... Eu não sei nem se posso falar isso, depois que a coisa corta aí. Esse pessoal quer contratar a gente, não sei das contas lá de São Paulo, e o cara vai e contrata não sei de quem, e aumenta o preço e não entrega a qualidade. Pronto. Em resumo, é isso. Não era a época do Tião ainda, né? Era antes do Tião. Aí depois que o Tião entrou, eu conversei com ele de novo. Aí, não, presta atenção, Henrique. Aqui eu produzo meu pão, eu acordo 4 horas da manhã, eu acompanho o caminhão entregar, eu vou nas escolas tudo vendo, olha aqui a qualidade do meu pão e tal. Então, assim, a satisfação dele de falar, né, que Henrique, ele mora aqui em Marabá, o dinheiro fica aqui. Contagia todo mundo. Nós temos um centro de distribuição que todo material não perecível, os alimentos não perecíveis são armazenados lá. Os perecíveis, nós temos uma logística, criamos uma logística na CEMED, que o contratado entrega diretamente na escola. Então, ele entrega o pão na escola, fresco, a carne, né, na escola, a fruta na escola, entrega tudo diretamente na escola, entendeu? O diretor recebe, pesa, assina a medição dele ali, a nota dele, e ele recebe direitinho no final do mês. Então, isso não falha, não tem falhado, seja na zona urbana, seja na zona rural. Que tem até isso, né? O compromisso também de pagamento com os fornecedores, claro, que era coisa que não dúvida. Imagine Imagine essa logística de você distribuir merenda escolar em 100 escolas da zona rural. Eu tenho uma curiosidade aqui que muita gente comenta, e eu vou falar igual o povo fala, né? O Tião, tudo que passa tem que passar ali. Se ele não, tipo assim, uma agulha não passa lá. Pronto. Eu quero saber, assim, é assim mesmo? Como é que é? Olha, ou é lenda urbana. Porque assim, eu como gestor de empresa, eu sei a importância de você cuidar dos recursos. E de ter conhecimento. Agora eu fico pensando, como é que é uma prefeitura você cuidar de um negócio desse tamanho? Pronto. Mas ele dá conta, ele consegue. Exatamente assim. Olha, o Tião é um exemplo de organização nesse aspecto, cara, um exemplo de organização mesmo, sabe? Eu digo que, eu falo para meus colegas secretários, né, quando eu estava em secretário, eu disse, olha, observem o Tião que você aprende todo dia. Porque, assim, não é à toa que o cara está há 4 mandatos numa prefeitura. Não é de graça, não é à toa. É porque trabalha direito, é porque tem organização administrativa e financeira. E é fato, não se paga nada, não tem limite, assim, sabe? Você manda um boleto para pagar na Secretaria de Finanças de R$10,25, ela devolve assim, pegue o visto do chefe, por favor. Mas é só R$10, mas ele não colocou limite, ele disse que ele tem que autorizar o pagamento. Então, ele vai lá, autoriza o pagamento, não tem problema. É gestão. Agora, isso dá trabalho, Henrique. Sim. Isso dá trabalho, porque o cara tem que estar lá todo dia. Porque se ele não estiver todo dia, você estava reclamando que atrasou meu pagamento, atrasou isso, atrasou aquilo, mas não atrasa. Por isso, porque ele está lá todo dia, despacha com o secretário todo dia, ele autoriza todo dia, ele quer saber, ele pergunta, ele vê se está atestado a nota, está tudo certinho. Dependendo da situação, ele investiga, ele liga lá para o cara que recebeu o produto. Você recebeu isso aí mesmo? Estou vendo aqui, essa quantidade está fora do normal. Me diz aí, recebeu? Não, chefe, recebi isso. Então está tudo bem, beleza. Tem dúvida? Volta lá e confere para mim, porque eu não vou autorizar assim. Então, isso é responsabilidade, amigo. Dá muito trabalho, mas ele faz com maestria, faz com dedicação
E assim, não é à toa, eu digo mesmo, assim, não é lenda urbana, não. Ele tem amor por essa cidade mesmo e nada acontece que ele não saiba. E também tem a preocupação, eu lembro na época do Covid, que é outro assunto que nós vamos entrar, Isso. mas só dando esse adentro aqui, que eu lembro na época que tava aquela dificuldade de conseguir tudo, máscara, gel, respiradores, tudo. Eu era secretário de saúde na época. Na época, e eu lembro assim, eu não te conhecia, né, a gente fui conhecer naquela época, e eu fiquei impressionado com a preocupação de resolver os dois problemas. Quais os problemas? Primeiro, resolver o problema do Covid, que era o principal, e o segundo, de não fazer compra de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós fizemos um bate-papo uma época e você me perguntou isso. Eu fiz essa... Por que não compra? Vou deixar você explicar. Não, é verdade. Entendeu? Assim, olha, naquela época, nós compramos respiradores a R$24 mil. 24 mil. Eu tinha uma licitação já, assim, quando assim, a gente nem sabia que ia acontecer pandemia, obviamente. Inclusive, foram cases também de próprio... antecipação de um problema, porque outras capitais no Brasil tiveram crise de oxigênio. Sim. Tipo, não tinham mais oxigênio no nas cidades e aqui não. Mas assim, a própria fábrica do oxigênio aqui estava tudo assim, certo. Isso assim, são coisas que Deus mesmo orienta, sabe? Quando eu estava na educação, só voltando um pouquinho, em 2017, 17 e 18, eu disse assim, gente, vamos criar uma sala de vídeo aqui na educação. Vamos fazer aula de vídeo, professor e aluno, vamos gravar, fazer um estúdio como esse aqui, para a gente levar para as escolas, criar um canal do YouTube, e o professor disse assim, gente, olha, não vou dar aula para vocês hoje não, assista aqui, eu já gravei uma aula, assista aqui. E a gente começou a fazer isso antes da pandemia. Antes de aula online. Antecipando. Entendeu? E claro que a gente não sabia o que ia acontecer. Aí começamos assim... Era a ideia de justamente conectar a escola com o digital. Nós, assim, isso foi tão assim, próximo do que estava acontecendo que nós nem conseguimos gravar a primeira aula. Estavam comprando os equipamentos. Comprando câmera, comprando microfone, comprando não sei o quê, pedestal e tal, computador para editar, não sei o quê. Aí logo veio a pandemia. Eu disse assim, olha aí, a gente já está começando esse processo, entendeu? E a mesma coisa na saúde. Quando chegamos na saúde, aí eu autorizei uma licitação, mais ou menos em dezembro, novembro, para comprar respiradores. 4 respiradores. Aí a pandemia, estoura em fevereiro. Em março, decretado o estado de emergência no Brasil por conta da pandemia. E aí o fornecedor, não vendo mais. Que não vende mais? Não, tem que me pagar adiantado. Não tem problema. Ele tinha, olha... Não recebi, mas o cara quer que pague adiantado. Disse assim, não, meu amigo, bora pagar adiantado, porque segurar o preço. Pagamos R$24 mil cada um, foram 4. E ele nos entregou nesse preço. E um mês depois, a gente fez outra licitação para comprar, 125 mil. Olha só. Mais 101 mil reais a mais. A mais, aí aperta aqui, 106 mil o preço final. Aí acabou que nós não compramos esse valor, porque recebemos a doação da Vale, veio alguns governos do Estado e tal, aí supriu a nossa demanda. Mas olha só, né, a gente se antecipou mesmo sem saber o que era, mas havia uma necessidade e conseguimos comprar. Mas a gestão da pandemia, a gestão de compras, foi difícil. Sim. Remédios que nós comprávamos aqui numa licitação a 49 centavos, o cara chegou lá para me vender a R$10 o comprimido. Um comprimidinho de 49 centavos passou a ser R$10. Eu digo, amigo, muito obrigado, estamos precisando, mas eu não posso comprar. Eu não posso comprar desse preço. Porque a legislação que veio logo em seguida, houve uma série de legislações na época, dizia, você pode comprar assim, assado e tal. Mas ninguém não estava dizendo qual era a distância. Você pode comprar com sobrepreço, por conta da pandemia. Mas não dizia que era 200 vezes mais. Né? Nós tivemos dificuldade de, inclusive, fazer os kits para fazer a doação para a prefeitura. Eu faço aqui um agradecimento público, viu? À Associação Comercial, ao Conjove, a várias empresas de Marabá. Eu não vou nominá-las todas aqui, porque eu vou fatalmente esquecer. Mas várias empresas, o segmento empresarial daqui ajudou demais. Com medicamentos, com kits, com máscara, com luvas, com
tudo que precisou de Covid, vocês nos ajudaram. E, assim, foi fundamental naquele momento, fundamental mesmo, para a gente conseguir vencer aquela pandemia, né? E, assim, Marabá, tomando por base municípios do Brasil com a mesma população, se saiu muito bem, apesar de lamentarmos o número de mortes. Né? Sim. Mas, Eu agradeço aqui em nome de acho que várias pessoas a seriedade com que eu falo o Tião, né, e você, Luciano, que tratou, que você estava ali na linha de frente. sim, E eu, assim, quem está de fora, é muito fácil criticar. Então, a gente foi para uma reunião, né, Caetano, Fácil pra tentar apontar, ajudar. acreditar. Mas mesmo assim eu fiz alguns questionamentos que para mim era fácil de resolver. Né? Até questionei, por que não compra? Por que não... Aí ele falou, às vezes a gente pode comprar aqui e amanhã a gente está sendo taxado de que está roubando. Porque claro. o preço está uma coisa que não tem coerência. Né? E aí eu vi que a lucidez, assim, de procurar resolver, solucionar o problema, né? E o cuidado que se teve com os médicos, que eu vi a seriedade que vocês tentavam apoiar os médicos, ajudar os médicos na época ali do Covid, agradecer os médicos também, né, na época dos Covid. Os enfermeiros. Enfermeiro, médico, todo mundo. Toda a equipe de saúde. Não, assim, o pessoal de saúde foram heróis. Foram os heróis. E eu agradeço por ter a gestão que teve, não é porque está na sua frente, eu falo isso para todo mundo, para pessoas de fora de Marabá, justamente o que você falou. Teve cidades, porque eu não queria estar na pele de nenhum gestor naquela época ali. Porque era para o cara endoidar. Todo mundo quase endoidou no Covid, né? Mas quem estava gestor, ele tinha que decidir. Ele decide uma coisa num dia, metade da população estava contra e a outra metade a favor. E assim, nós trabalhamos naquela época, o Tião foi contra aquele lockdown de fechar tudo, assim, tentou equilibrar bem a balança, entendeu? Para evitar aglomeração de pessoas, Isso mas que deixar o comércio funcionando. Numa segunda onda, inclusive, ele resistiu. Sim, resistiu. E não fechou. Resistiu mesmo, resistiu. E assim, e foi provado, né? O tempo provou que foi a decisão correta, né? Foi a decisão certa. E nós tivemos muito apoio, sabe? E muitos empregos também foram protegidos. Claro, assim, eu não me furtei em nenhum momento de discutir o assunto, fui chamado em vários locais, eu estava diariamente dentro do hospital, trabalhando, melhorando a logística, o tempo inteiro. Teve um comitê também, inclusive. Fizemos um comitê para discutir o assunto, sempre que necessário nos reuníamos para tratar, para, assim, resolver da melhor maneira possível, tomar as decisões corretas, né, assentadas, ouvindo o segmento da sociedade, né, seja empresarial, seja a população de modo geral, seja vereadores, enfim, autoridades, Ministério Público, tudo. Então a gente trabalhou muito bem, graças a Deus, e vencemos. Então, a gente está no assunto da Covid e já puxando, né, agora a Covid, graças a Deus, praticamente acabou, mas a questão da saúde ainda eu mesmo reclamo, né? Vou falar por mim e a população, acho que todo mundo reclama. E eu queria entender quais são as dificuldades, se tem novidade aí, né? Se tem alguma coisa para uma notícia boa, se vai vir um hospital a mais, se vai vir mais coisas. Porque eu acho que hoje é uma das dores da população de Marabá. Claro. Olha, falar de saúde, cara, é sempre muito complexo, Henrique. Muito complexo, porque assim, nós investimos muito em saúde e continuamos tendo reclamação de saúde. E não vamos deixar de ter, porque é algo assim que aflige o cidadão de uma intensidade tão grande que, se não tiver o serviço ao tempo e à hora da necessidade, haverá uma reclamação. Isso aí é muito natural que aconteça. Mas é nosso dever trabalhar para sempre avançar, sempre melhorar cada vez mais. Então, assim, primeiro, não pode se perder de vista que Marabá não atende apenas o público de Marabá. Nós temos cerca de 300 mil habitantes, a população flutuante é de cerca de 400 mil habitantes diariamente na cidade, mas atendemos mais 22 municípios. Né? Somos pactuados com mais 22 municípios. Então, assim, regulados ou não, ou seja, com marcação para vir aqui em Marabá, efetivamente numa consulta marcada ou não, né? A regulação não mais é do que uma marcação de uma consulta ou de um procedimento. As pessoas vêm para Marabá. Né? Acontece um acidente automobilístico em qualquer lugar da região, seja Itupiranga, São Geraldo, Palestina, São João, Curionópolis, a estrada de Jacundá, Bom Jesus, para onde é que as pessoas convergem? Para Marabá. Então há uma comparação de cara com o hospital regional.
poxa, o hospital regional é tão arrumadinho, tão bonitinho e tal, e o hospital municipal não é. Por que que o hospital regional é melhor do que o municipal? Se você for pegar em termos de estrutura física, nós somos praticamente iguais. Nós temos tanta estrutura física quanto o regional tem. Se nós pegarmos em termos de profissional de saúde, os profissionais que atendem no regional são praticamente os mesmos profissionais que atendem no hospital municipal. Se nós temos UTI no hospital regional, nós também temos UTI no hospital municipal. Qual é a principal diferença? O hospital regional é um hospital de portas fechadas. Ele só recebe no seu interior o paciente que tem um leito aguardando por ele. Entendi. Então, uma emergência, um problema, um acidente, vitimou 5, 10, 15 pessoas que precisam ir para uma emergência, o regional não recebe. A porta está fechada do regional para esse paciente. Para onde é que ele vai? Para o pronto-socorro municipal, que é agregado ali, anexo ao hospital municipal. Então, toda essa demanda regional vem para cá, para o hospital municipal. Atendemos lá cerca de 10 a 11 mil pessoas todos os meses, né? Seja na clínica cirúrgica, na clínica médica, no pronto-socorro, na pediatria, na ala psicossocial, enfim, todas as áreas que o hospital atende. Então, você tem de cara isso, você atende uma população muito maior do que a sua população. Nós temos um outro hospital, que é o Hospital Materno-Infantil, que recebe também um público de toda a região. Então, você vê casos aí, Marabá nunca teve um trigêmeos, por exemplo, e já nasceu, pelo menos 3 mães deram à luz a trigêmeos lá no hospital materno. Mas são de Tupiranga, de Jacundá, de outros municípios que vêm para cá. Os partos complexos, que às vezes são até alguns partos realizados no hospital regional, o regional recusa, diz, não, aqui eu não faço não, leva para o materno. O hospital privado, o hospital da Climec aqui, quando o parto é complicado, ele disse, não faço aqui não. Eu passei por isso... Manda para o materno. Há 8 meses atrás. A minha filha, a gente foi no particular, não tinha pediatra, até fazer uma reclamação aqui para a Unimed. Não tinha pediatra e... Não sei, um pediatra não faz o parto aqui. Minha esposa já estava com 38, né, já podia ter, mas não tinha um pediatra. Para onde que vai? Materno infantil. Então, até uma reclamação, assim, porque eu fiquei insatisfeito com a Unimed nesse sentido, porque eu não sei se é de propósito, no sentido, assim, ou falta de organização. Qualquer uma das duas coisas, existe essa questão realmente de... Não foi só comigo, que eu vi outras ocasiões mandando para o materno. Sim, então você atende todos os públicos, né? De quem pode pagar um plano de saúde e para aquele que não pode pagar um plano de saúde. Você atende o público de Marabá, você atende o público da região. Então, é porta aberta, assim, chega um paciente, passa mal, uma grávida, passa mal no município qualquer desse aí, qual é a providência? Bota uma ambulância e leva o materno. Aqui, chega aqui, você não sabe se fez pré-natal, se fez acompanhamento, se está em condição, qual é a condição de saúde da mãe, da criança, né? E você tem que atender, tem que receber. Então, o materno recebeu, durante esse governo nosso, primeiro, uma equipe especializada. Hoje você tem uma equipe multidisciplinar especializada dentro do materno-infantil. São pediatras e ginecologistas especializados, inclusive intensivistas, trabalhando na nossa UTI. Nós não tínhamos UTI neonatal. Hoje nós temos leitos de UTI neonatal no materno. Exatamente como os leitos de UTI do hospital regional. Temos 4 leitos de UTI, 4 leitos de... Quantos partos são feitos por mês? Você tem esse número, mais ou menos? Só de chutar assim? Não é chute, é na casa de 500 partos mensal. Por mês? Por mês, no materno. Então, nós estamos falando de 12 mil partos no ano, mais ou menos. É, mais ou menos isso. E de toda a região. Estatisticamente, comprovadamente, eu tenho entre 35... O Ergino que gosta desse número. Entre 35% e 40% dos partos de outros municípios. A Ergino da principal bebê e mamãe. O Ergino que gosta desse número. Pois é, muito menino. Manda um abraço pra ele aqui. Não, mas eu quero fazer um agradecimento ao pessoal do materno, que muita gente reclama, realmente reclama. Aí tu pode dar um testemunho também. Eu fui muito bem atendido quando eu precisei. Na verdade, minha primeira filha nasceu lá. Pode melhorar? Pode. Claro. Mas a gente foi bem atendido, um parto bem difícil da minha primeira filha, já tem 10 anos atrás, mas quero agradecer aos médicos, e também agora, dessa última vez, há 8 meses atrás, a gente foi muito bem atendido, tinha muitas mães, né, muitas mãezinhas lá, todo mundo
aquele sofrimento, né? Querendo... O homem fica ali só assim, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim, os médicos, e desde a recepção lá, eu vi lá que mudou, que tem algumas imagens, né? Para tentar dar aquela quebrada, assim, de tranquilizar, né? Um pouco. Algumas imagens, isso é bem legal. E o médico, né? O médico, os enfermeiros, todo mundo atendeu muito bem, quero agradecer. Porque não é só reclamar, a gente também tem que entender que... Claro. Não, isso é importante para a gente, esse reconhecimento, que agradecer para os também, profissionais. né? A gente sempre faz isso, né? Porque os profissionais é que carregam, na verdade, ali, né? Então... Agora, existe reclamação, né, Luciano, por exemplo, do materno. Por exemplo, como que vocês lidam com essas reclamações? Às vezes, no dia a dia, assim, eu sei que não é fácil. Administrar uma empresa é difícil, que é o meu caso. Imagina administrar uma cidade, imagina um hospital. Como é que vocês fazem? Aconteceu um problema no materno, como vocês agem? Veja assim, primeiro ponto, assim, eu falei da UTI, né, neonatal que nós temos lá, nós criamos também no materno uma agência transfusional, né, que é assim, um convênio com a Hemopa, que numa eventualidade o banco de sangue está no hospital. Antes você tinha que pegar um carro, ir lá no Hemopa, disponibilizar o sangue, trazer, enfrentar trânsito, não sei o quê. Então, hoje nós temos um banco de sangue, né? A gente chama tecnicamente de agência transfusional, que funciona dentro do Hospital Materno Infantil, que também oferta sangue para o Hospital Municipal de Marabá, né? Nós temos laboratório dentro do Hospital Materno Infantil, nós temos ultrassonografia dentro do Hospital Materno Infantil. Então, tudo isso, tem um banco de leite no materno infantil, que é premiado, inclusive, um banco de leite, né, para as mães as mães fazem doação de leite para o materno. Então, isso tudo é muito importante, né, porque a gente vai agregando valor, né, cada vez mais agregando valor. É óbvio que temos nossos defeitos também, que a gente precisa melhorar também, não tenho dúvida nenhuma disso. Tudo na vida a gente pode melhorar um pouco, né, e o materno é um exemplo também que a gente pode melhorar. Mas há um investimento, assim, sabe, bastante na qualificação das pessoas. Mas vem alguma coisa nova, assim, na área da saúde? Temos sim. Eu só quero falar das reclamações que você perguntou. Não deixa eu responder. Tô igual o Faustão. Foi. Pergunta, não deixa eu responder. Mas assim, olha, nós lidamos com muita seriedade com isso. Nós temos uma auditoria dentro da saúde, da Secretaria de Saúde, que recebe essas reclamações, que ouve as pessoas. Nós temos hoje uma empresa trabalhando dentro do materno infantil, que os médicos são contratados por uma empresa, né, que cobrem toda a escala de pediatria e ginecologia do materno. Então, eles são responsáveis por, no momento que há uma reclamação, seja de um procedimento, de uma consulta, do que for, de relatar para nós, de dizer um relato mesmo, olha, aconteceu assim, assado. Porque tudo dentro do hospital é registrado num prontuário. A gente cuida muito disso, né? A gente tem uma relação muito próxima com o Ministério Público, que recebe muitas reclamações de uma maneira geral, e a gente tenta filtrar. E cada uma dessas reclamações, e é bom que se diga isso, serve para a gente melhorar. Porque seja do atendimento, do treinamento do pessoal da recepção, seja de procedimento médico, seja da hotelaria do hospital, no pré e no pós-parto, tudo isso serve para que a gente possa melhorar um pouco, né? Então, a gente lida com isso com naturalidade, porque reclamações sempre existem em todos os serviços, mas com muita preocupação e responsabilidade também, para que a gente possa melhorar sempre os procedimentos, os protocolos, para evitar que isso se repita, né? Então, é uma preocupação constante e uma evolução constante. Você falou de melhoria na saúde. E de novidades, né? De novidade, assim, eu já relatei isso do materno, né, da UTI no materno. E hoje nós temos também uma UTI com 10 leitos, né, credenciada junto ao Ministério da Saúde, no hospital municipal, que tem ajudado a salvar muitas vidas também. Porque antes da pandemia nós tínhamos apenas lá 5 leitos de UCE, né, que é a unidade especial, não era a unidade de terapia intensiva, de cuidados especiais, não era uma unidade de terapia intensiva. Aí com o Covid, que a gente teve que montar toque de caixa, né, aquelas leis de UTI com respirador e tudo mais. A pandemia passou, mas esse benefício a gente garantiu que ficasse, mesmo que o Ministério tenha parado de custear.
Nós ficamos um bom tempo sem o custeio do Ministério e conseguimos habilitar novamente, reformamos toda a ala, né, onde instalamos hoje a UTI, os leitos são tudo moderno, equipamento moderno, uma empresa, a mesma empresa que atende o regional, atende também hoje o Hospital Municipal, né, na parte de terapia intensiva de profissionais. Então, hoje a gente está muito bem equipado com isso. Temos um projeto de um pronto-socorro que já foi elaborado, já está aprovado pelo prefeito, aguardando só trâmites finais para a gente licitar. Que a gente vai, notícia boa aí, hein, a gente Caetano? vai Muito bom. triplicar o tamanho do pronto-socorro, né? Que hoje Triplicar, hein? praticamente triplicar, porque hoje nós temos um pronto-socorro que está na casa de 600 metros quadrados. Ele sai dali ou vai ser feito um outro ponto-socorro? Ele sai dali, é um pronto-socorro Tá. completamente novo, uma estrutura completamente nova, erguida do zero, né? Com todos os parâmetros, obedecendo todos os critérios que precisam ser obedecidos na área da saúde, mas construído ao lado do Hospital Municipal. Porque Tá. Entendi. para você facilitar a logística também da Justamente. população, né? Então tem uma área ali do lado do Hospital Municipal, que é do município, que já está reservada para isso, né? Tão logo o prefeito autoriza a licitação, a gente deve já começar esse processo para construir um novo pronto-socorro. Tem uma outra demanda também aprovada pelo prefeito, que é o aumento da quantidade de leitos do Hospital Municipal, né? Que isso não sai imediatamente, mas isso já está estudado, uma demanda que veio do próprio gabinete do prefeito, né? Eu, secretário de Saúde, demandei para ele e ele disse, olha, aprovo, vamos atrás do projeto, orçamento e tal, para a gente poder fazer. Que é um aumento do número de leitos do Hospital Municipal para melhorar também o atendimento da população, né? A acomodação da população. Então, isso tudo é avanço. Existe também uma notícia que o governador já disse, eu estou apenas repostando aqui o que ele Tipo já assim, disse. se não acontecer... Mas assim, há um compromisso público, inclusive, do governador. Isso foi dito às claras aí num evento que ele participou em Marabá. Inclusive, na posse dele que ele fez aqui, simbólica, em janeiro. E foi compromisso de campanha dele também, Ele inclusive. disse isso também. Eu já tive reuniões com a Vale, que a Vale também reforçou, dizendo que vai aportar recursos para a construção de um hospital materno regional, aqui em Marabá. E isso vai melhorar muito o atendimento do nosso materno-infantil, que desafoga, né? Só que eu estou falando aí um pouco para frente, né? Porque isso Tem uma demora construção também da Policlínica do Estado, A Policlínica do Estado ali também. no é Novo na área da Horizonte. saúde, Essa claro. já está bem... Já está bem Já. adiantado. A obra está avançada. Tá bem Bem adiantado, Passei né? lá Está hoje. bem adiantado. Assim, a oncologia, o funcionamento da oncologia a partir do segundo semestre aqui, né? mesmo? Atendimento oncológico aqui no Hospital Regional, isso está também uma garantia do governo do Estado que vai sair aqui. São muitos pacientes oncológicos de Marabá e região que hoje vão para Tucuruí, Belém, e esse tratamento aqui facilita muito a vida dessas pessoas, né? Então, são avanços significativos. Sim. Muito, muito mesmo. E nós respondemos o poder público, isso é bom que se diga, o poder público hoje responde por mais de 80% da oferta de leito no município. Isso, assim, há uma ausência do privado, entendeu? Nós temos aqui hoje 54 leitos, se eu não estou enganado, da Climec e cerca de 30 leitos do hospital do Santa Terezinha, 32 leitos. Vou dar uma sugestão muito aqui, Luciano. Como leigo, né? Porque às vezes Tem a gente as acha questões que técnicas. a gente acha que é um caminho fácil, mas pode ser que já você pensou e ninguém fez porque não tem como. Mas já se pensou em criar um ambiente mais favorável para essas empresas privadas Atração. atrair? Eu vejo, por exemplo, Imperatriz já com a capacidade privada mais avançada do que Marabá. Sei lá, eu estou dando sugestão, sei lá, ceder um terreno, uma área para construção. Se há algum estudo, se já tem se algum já teve alguma coisa nesse convite. sentido e não foi para frente por causa de algum motivo. A prefeitura nunca foi procurada por nenhum grupo privado de saúde interessado em construir aqui em Marabá um hospital. Tivemos investimento privado aqui nesses últimos anos? Tivemos. Não é de grande vulto, mas tivemos. Claro que tivemos. Sim, sim. O Hospital Santa Terezinha, por exemplo, é um exemplo disso. Ele foi reativado, hoje está reformado, ele tem um aparato novo, né, de investimento privado. Mas são leitos que, teoricamente, já existiam na cidade. Então, não houve um grande aumento de leitos. Mas, assim, ouve-se falar que o Estado foi procurado por grupo privado
com interesse em investir em Marabá, entendeu? Construção de hospital e etc. Mas é uma coisa que passa um pouco ao largo do nosso conhecimento, entendeu? Até porque não chegou ainda nada, Não chegou olha, nada nada oficial. concreto. Mas eu acho assim, Nem a tem, sua- nem a carta sua- de intenções. A população, ó, o que chega para no meu ouvido, né? Eu sou parte da população. O que chega é Claro. assim: tinha um hospital interessado em vir para Marabá, mas não criaram condições e ele foi para outro lugar. Não, isso não existe. Até dar oportunidade para você. Não, isso não existe, isso não existe. Assim, até porque é interesse do município, claro, interesse do município, né? Porque assim, se você tem pessoas com capacidade de pagamento, né, para fomentar aqui, para fazer que o hospital privado se instale e se desenvolva, é óbvio que você quer. É uma melhoria para a cidade. Aqui, e não há reserva de mercado em saúde aqui em Marabá, não há. Não há ninguém aqui que tenha o mercado e diga o seguinte, olha, ninguém entra, absolutamente não existe isso. Nós temos faculdades de medicina aqui em Marabá hoje, pública e privada, entendeu? Que Está vão formando a mão de obra. vão lançar no mercado em pouquíssimo tempo um grande número de profissionais aí assim que interessam demais para a saúde de Marabá. E se você tem um investimento privado também aqui num hospital, olha Viabiliza. só, viabiliza, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a faculdade de medicina, essas faculdades de medicina que vieram para cá, e fazendo um recorte aqui, Marabá ao longo desses últimos anos, tem se transformado num polo estudantil acadêmico, É verdade. né? Muitas faculdades privadas. Não vindo só pra da cá. saúde. Sim, de várias áreas, né? E da saúde, sim, nós temos. O grande exemplo é essa faculdade de medicina privada. Saúde, direito, e a UEPA também, né? engenharias, Sim, claro. a parte de É, administração veterinária, também, você a tem- veterinária. Olha, tem uma faculdade privada aqui em Marabá com um laboratório de veterinária, meu amigo, que faz inveja a qualquer outro no estado, público ou privado. Eu já visitei e é fantástico. A própria faculdade particular de medicina já constituiu um ambulatório também Já para atendeu. poder fazer a capacitação dos seus alunos. Já atendeu no mês de fevereiro 228 Olha aí. pessoas. Lá no Amapá. Então isso agrega muito para o poder público, entendeu? De maneira gratuita. São pessoas que deveriam estar sendo atendidas na rede pública do município e foram atendidas pela rede privada conveniada gratuitamente. Tá vendo? Isso aí é saúde. É uma coisa que a gente comenta bastante no meio de rodas de conversa entre empreendedores, é que quando a gente teve aquele boom, fomos capa de revista, Tigre da Tigre da Amazônia, porque vinha então a Alpa e entre outras coisas, e vieram os investimentos, vieram as empresas, a Marabá passou a ser conhecida a nível nacional. Ganhamos um shopping, ganhamos o outro shopping que já existia, mas ele foi revitalizado, foi aperfeiçoado. Veio tudo e não veio não veio hospital, não veio. Tem área, inclusive, a Sim. própria Unimed citada por você, ela tem uma área lá no Belo Horizonte, tá? Uma área, e o projeto, se eu não me engano, era para 120 leitos. Era um hospital já de grande porte, Sim, é verdade. que era justamente para atender a demanda, inclusive, que a cidade ia ter. Duplicaram até a ponte, que coisa que não existia, que não tinha nem a então pretensão na época. Só para você ter uma ideia, e para o pessoal que está assistindo, veio tudo que foi previsto, do que foi solicitado. Aí a siderúrgica não veio, e aí a saúde ficou, opa, não, então já que não vai ter a siderúrgica, vou puxar o freio. E aí a gente está falando de um projeto. O shopping vai fazer 10 anos agora, em maio. Mês que vem. O shopping faz 10 anos. 10 anos. 10 anos. O shopping é de 2013. E o shopping, quando começou, a gente está falando aqui algo em torno de 14, 15 anos. Sim. Que foi feito toda essa transformação na cidade. É mais ou menos a idade, o tempo que o Cojove tem de reativação, né? Então, nesse sentido, a gente tinha esses dados lá e realmente era muito preocupante. Vem tudo, vem tudo, vem tudo, vem tudo. Cadê a saúde? Não. Cadê o investimento privado, no caso? Exatamente. Porque houve investimento público, inclusive. Muito. O hospital regional era um hospital particular e foi incorporado pelo governo do estado verdade. na época. Olha, número, Caetano, nós há pouco mais de 10 anos atrás, vou citar o último governo do Tião, 2008. Pouco mais, né? Você tem aí 15 anos atrás.
A Constituição fala assim, olha, você tem que, obrigatoriamente o município, de tudo que arrecadar, tem que investir 15% em saúde, senão suas contas não são aprovadas. Não interessa o que você vai fazer, mas tem que gastar 15% com saúde. Naquela época, para ter uma folguinha na hora da análise da conta, a prefeitura gastava 17%. Entrava o dinheiro, entrava 100 mil, 17 mil para a saúde. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. Hoje, nós gastamos mais de 33% do recurso próprio. Então, quase o dobro. Praticamente o dobro. Praticamente o dobro. Por 1% não é o dobro. Exatamente. Comparado com outros municípios, eles gastam em média de 15 a 20, é isso? Eu não sei as contas dos outros municípios, Henrique. Eu não tenho não fiz essa pesquisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Cada dia que passa, fica mais caro para o município manter a saúde. Porque cada dia que passa, menos investimento privado tem, mais aumenta o público e mais caro fica o processo de uma forma geral. Porque há 15 anos atrás, você não tinha os exames de imagem que você tem hoje. É a idade do materno-infantil, inclusive. É de 2008, materno-infantil, Isso. exatamente. Então, assim, você não tinha, por exemplo, você não tinha tomografia, você não tinha ressonância, você não tinha ultrassonografia, com a facilidade que você tem hoje e pelo preço que você tem hoje. Então, assim, hoje, quando o cidadão faz uma consulta médica, numa unidade de saúde, no hospital, ele sai de lá com uma série de exames para fazer. Quem custeia esses exames é tudo o poder público. E isso representa recurso público investido em saúde. Né? Então, cada dia que passa, o número de exames é maior, o preço desses exames cresce a cada dia, a remuneração da tabela SUS é desde quando ela foi criada, até hoje a gente recebe aí menos de R$10 por uma consulta. Né? E quanto é que você paga num particular uma consulta médica? Daí você tira a diferença que é. Né? Então, todo o custeio da saúde de Marabá hoje, o governo federal não entra com 40%. O resto é o poder público que banca. Então, assim, é muito investimento que você tem, cada vez menos participação do governo federal disso e menos participação do privado, que não divide essa conta. Pronto. Entendeu? Você deu um exemplo aí. Né? Você tem condições e procurou a instituição privada para fazer o parto dos seus filhos, das suas filhas. Foi caminhado. Né? E chegou lá na hora e disse assim, não, você vai para o público. E aí o público teve um gasto, né, com isso tudo, toda a estrutura que foi necessária para suas filhas nascerem, mas você não teve custo nenhum. Ou seja, você, entre aspas, poupou, né, um recurso que poderia ter sido investido na saúde privada. É bem lúdica essas explicações aqui, porque o pessoal fica... Pelo menos nós tivemos algumas notícias boas, né? Que vai ser triplicado o pronto-socorro. O tamanho do pronto-socorro. Já é uma notícia bastante relevante. Tem um compromisso de campanha do governador na criação de um hospital materno regional. Esse aí vamos, né? Tomara a Deus que venha, vamos torcer. E outro também que... A policlínica regional e a ampliação do municipal. Do hospital municipal com o maior número de leitos, né? Isso é uma expectativa que nós temos para fazer. Aí, pronto. A sugestão lá que eu levo para vocês é a questão de criar esse cenário para o setor privado. Porque se você tem, imagina assim, tem 10 cidades. Alguém está querendo investir lá, que seja uma clínica. Sim. Né? Não, o cenário para Marabá ele é favorável por causa disso, disso e disso. Sem dúvida. Então, é uma sugestão. É um raciocínio que não cabe só para a saúde, né? Ele cabe para muitas áreas. Mas a saúde, eu vejo que Marabá, eu gosto muito de Marabá, e eu acho que a maioria das pessoas, uma das reclamações é a saúde, não só a pública, mas também a privada, que não tem tudo, às vezes a pessoa tem que sair para ir para outro lugar. É verdade. Mas, assim, tivemos notícias boas, já e animadoras. E animadoras. Agora vamos... E essa ideia... Notícias alvissareiras. Essas provocações aí de investimentos na área da saúde também a gente pode até levar lá para dentro da nossa associação comercial também, para que seja provocado lá entre os nossos pares. Uma justificativa, né, que às vezes a gente não entende, eu não sabia esse número, que a prefeitura, ela gasta 30%, mais de 30%. 33%. Com a saúde, que precisaria 15%. 15%. Então... Obrigatoriamente 15%. E que anteriormente era 17%.
já o Sim, gasto. sim. Então, Então a gente teve alguns esclarecimentos legal. E agora vamos falar um pouco de outras coisas, notícia boa aí que... rapaz, vamos, mas antes de falar das notícias boas, a gente tem que fazer a publi, né? Pô. Porque você tá enferrujado, faz tempo que você não está, faz tempo que não vem na bancada comigo, Tá. né? Aí você tá enferrujado, né, Jean? É porque tem alguém no bastidor que ensinou que não é jabá, né? É publi. Eu Tá sou bom? do tempo do jabá. Que fazia jabá. Né? O Jean tá aqui também, é do tempo do jabá, né, Jean? Bom, e aí eu vou deixar pro Henrique fazer a publi das óticas Helena. Tá. Presta. Advogando em causa Esse aqui própria, né? É o presente Caetano? das óticas Helena que mandou pra você. Olha só, cara, que Aí pega o legal. outro lá, ô, Caetano. O outro lá você obrigado. pode pegar, Pega aí, Luciano. por favor, esse é Aqui. pra sua esposa, né? Que Rapaz, que eu isso. fico imaginando assim, a esposa de Você político. pode ir. Deixa eu abrir aqui. Posso abrir aqui, Henrique? Pode. Dá licença. Claro, se você... O Jean também tá alertando ali, porque aí foi só uma. Foi só. Isso aí foi só uma escolha, mas você fica você à pode- vontade para fazer. Quem escolheu foi o Perfeito, Jean, na perfeito. verdade. Foi o Jean que escolheu. Então, esse aí é o que? Armação. É, armação. Aí você Armação. fica à vontade. Perfeito, muito obrigado. E esse aqui. Esse é pra sua esposa, porque eu fico imaginando a esposa, né, do vice-prefeito. Que tem que ter uma mulher Olha em casa, só, que lindo. Casa não, né? Eu trabalhando, olha mas- só. Poxa, muito obrigado. aguentar Henrique, mesmo muito, o muito. rojão gostei, Olha, né? você viu? Tá bom de publi, né, Rosana? Agora, ao invés de Pronto. solar... Aí aproveitar nosso aqui parceiro- também para falar também dos nossos parceiros aqui, além da Ótica Helena, claro, aqui com o nosso estúdio HR Podcast. Você que está aí assistindo e também quer saber mais, quer ter um podcast, quer ter um canal, vem aqui que o Henrique é bom de conversa também. E aqui tem o espaço para alugar para vocês também. Então, ó, isso aqui do nosso novo patrocinador também, isso aqui é para você, Olha da só, Maspará, corretora de mais seguro. parar. Agora, a Maspará, ela é franquia, é uma empresa que tem 20 anos já de mercado aqui em Marabá e se tornou agora franqueadora. Ó, importante Olha só. falar que todos os nossos convidados que vêm aqui recebem Recebe, né? esses brindes. E aí você- Não é Os nossos patrocinadores. exclusividade, Não é só né? pro vice-prefeito, que é o Pô, depois. legal. O pessoal fica pensando, né? Não, pô, os caras estão bajulando o vice-prefeito. todo mundo Não, pô, tá aí a recebe. caneca, ó, pra você tomar. Olha, isso aqui é uma dica pra vocês também. Faça uma caneca igual a caneca do Jô aqui. Aí, Olha aí, ótimo, o homem gostei. foi longe agora. Legal demais, olha só. Próximo Muito episódio, bacana. o Caetano vai ter uma caneca aqui Pronto, Você- para os Caetano. convidados. tá? E por fim, Aí coloca assim, ideia minha. Caetano. eu vou falar a ideia do Luciano. Agradecer todo o podcast. É. a gente agradece. Legal, obrigado, pessoal da Maspará. Olha, show de bola. Bom. Bacana. E aí, aproveitando aqui também, ó, do nosso parceiro já desde o início desse projeto, Invest Solar, que também é uma outra empresa marabaense destacada a nível nacional. Isso. A Maspará tem hoje 20 anos, é daqui de Marabá. A Invest Solar tem mais de 5 anos e é a pós-venda número 1 do Brasil, na região norte. A Invest Solar. Eu tenho energia da Invest Solar em Eu casa. também tenho. Tu tem também? Tenho, eu fiz. Rapaz, se eu não fizesse, o homem ia brigar comigo. Mandar um abraço aqui pro Thiago, para toda a equipe. Legal, obrigado, Thiago. Thiago é um Muito rapaz muito bom, muito espetacular, empreendedor nato, Vou deixar Parece que aqui. tem 15 cara anos. arrojado, parece que ele tem 15 anos, Mas mas ele é assim, Inteligente. de uma desenvoltura e é de Nova Pichuna e tá aí fazendo esse destaque todo a nível nacional, levando o nome de Marabá, inclusive, como pós-venda número 1 da região norte. Esse podcast aqui, Luciano, ele é muito bom. O Thiago veio aqui da Invest Solar, ele deu uma ideia aqui, pensando em empreendedorismo, né? Da gente pensar no futuro, que o futuro vai ser carro elétrico e coisa elétrica, e ele já está pensando nisso. E é uma empresa marabaense, né? Isso. E ele já está pensando, ele já está lá na frente, já pensando como que ele vai atender essa demanda. Ele já está Então- pensando em bateria, ele já está pensando em ponto de carregamento de veículo. Olha só, cara. Tipo, vou botar em praças. Inclusive, por exemplo, lá na Europa tem já, você chega na praça, você coloca seu celular lá, ele dá uma carga rapidinha, pronto, você segue. E assim, tem várias e várias opções. E, Inclusive inclusive, feliz, né, Caetano? Uma empresa de Marabá, ela destaca a nível nacional, essa empresa. ele quer botar até na porta da loja dele já o totem lá, porque você que tem carro elétrico, encosta aqui, carrega aqui, Não, e essa entre é outras muito- coisas. muito Então, bacana são mesmo. empresas que são daqui de Marabá, também a Ótica Helena, né?
E esse mês eu também, minha empresa faz 18 anos de Marabá. Olha, maioridade, Caetano. Entendeu? Legal, a parabéns. Microlin está fazendo 18 anos. A gente tem muito orgulho de ter formado já muitas pessoas que hoje estão no mercado. E agora a gente forma os filhos dessas pessoas que estão no mercado. E a gente direciona esse pessoal todinho para o mercado de trabalho através da nossa agência de emprego a talentos. E fantástico, esse universo de empreendedorismo é o que faz com que esse podcast funcione, faça também com que a gente tenha não só políticos, assim como você que está chegando aqui, mas também você tem uma história não só de cunho técnico no meio da política, mas também agora de entrega. A gente está passando por um mês que é totalmente sazonal, das enchentes. Isso é uma coisa tradicional, mas que a gente precisa olhar lá na frente com esse olhar de que não é porque é tradicional que a gente tem que romantizar essas enchentes. E eu tenho que destacar aqui, não é porque você está aqui, mas é porque a pessoa que está lá na Defesa Civil é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Marcos Andrade. Isso. Da pessoa da qual eu também tive a oportunidade de trabalhar com ele lá no Centro Regional de Governo, quando você foi cotado. Eu fui indicado pela Associação Comercial para trabalhar na parte de desenvolvimento econômico lá, então eu tenho muito orgulho de ter sido um dos primeiros colaboradores, né, dessa nova secretaria a nível estadual, mas eu quero falar para você de parabenizar por essa organização da Defesa Civil, não só na pessoa do Marcos, mas também na pessoa do Valmor, que é o chefe de gabinete também do prefeito e que também cuida da Defesa Civil, e você me confidenciou que, assim, eu sei quem mora lá na ponta e eu sei quantas pessoas são e eu sei quanto é que vai chegar primeiro na casa dela para depois chegar na outra residência. E, assim, é um trabalho que vocês realmente souberam virar a chave, porque no ano passado foi todo mundo pego de surpresa. É verdade. É verdade. A enchente veio em dezembro, janeiro, no fim de ano, e ninguém esperava aquilo. Todo mundo estava esperando já para março, por conta das águas de março, que é uma coisa do inverno amazônico. Mas não. E aí vocês assumiram o erro, se levantaram, se organizaram e hoje está aí. Tanto que o governador veio aqui, o governador mesmo falou assim, cara, isso aqui está tudo muito bem organizado, foi feita uma fila muito bem lá também no Corpo de Bombeiros. Conta como é que foi essa organização da Defesa Civil, porque hoje, se as entidades, se as empresas querem fazer uma doação, é só ir já na Defesa Civil direto, porque todo mundo lá já sabe, até inclusive o que está precisando e o que já tem em excesso e que pode não ser preciso. Você falou muito bem, né? Nós tivemos ano passado uma enchente completamente atípica, né? Porque em janeiro, no início de janeiro, a gente já estava com o nível do rio altíssimo, chegamos a mais de 13 metros acima do nível normal no ano passado. E aí foi um Deus nos acuda. Foi difícil mesmo. Deus nos acuda, né? E a Defesa Civil atropelando e tentando resolver, e a gente passou por maus bocados e foi um para acertar. Ali, literalmente um divisor de águas naquele momento ali. Assim. O Tião chamou todo mundo e disse, olha, não quero mais isso desse jeito. Não podemos ser assim. E deu a missão mesmo para a organização, levamos o Marquinhos para lá. O Valmor também foi tomar conta, ajudar a cuidar. Isso foi fundamental para que a gente pudesse, junto com as pessoas que já estavam lá na Defesa Civil, fazer essa organização. Todo o apoio e incentivo do prefeito para que a gente pudesse organizar mesmo. O Tião não mediu esforços para isso, entendeu? Seja na contratação de pessoas, seja na disponibilização de recurso financeiro mesmo, para bancar tudo que fosse necessário. E nós fizemos, a Defesa Civil fez um cadastramento digamos, de centímetro a centímetro do rio. Na cota 9,5, quantas pessoas são atingidas? Na cota 9,80 metros, quantas pessoas são atingidas? Quando chegou o nível de 10 metros, que aí você decreta o estado de emergência, quantas pessoas são atingidas? E assim sucessivamente, até chegar no ponto mais crítico que a gente chegou, que foi aqueles 13 metros. E hoje a gente tem isso catalogado. Você vai perguntar assim, poxa, mas isso é eficiente 100%? É óbvio que você vai ter um ruído aqui, um ruído ali, outro ali,
Mas a gente tem assim, isso muito bem mapeado e a Defesa Civil vem monitorando desde janeiro, porque a gente foi surpreendido no ano passado, então desde o final do ano a gente vem monitorando diariamente o nível do rio. E quando ele começou a realmente dar amostras com aquele boletim que a gente recebe da Eletronorte semanal, a cada 3 dias a gente recebe boletim da Eletronorte, a gente veio mapeando, disse, olha, realmente vamos chegar nesse nível, vamos começar a construção de abrigo, vamos nos preparar com cestas básicas, com gás, com isso, com aquilo, para que a população não fique desassistida. Você falou muito bem, não podemos romantizar isso não, acontece todo ano, mas assim, é uma população, digamos, resignada, porque isso acontece todo ano com eles, né? Mas assim, muito resistente, resiliente mesmo nesse trato com o rio, né? E eles vão e vêm, sabem que isso acontece todo ano, mas ninguém escolhe, sabe? Sim. O cara não tá ali, naquele bairro, naquele local, porque assim, eu escolhi aqui, eu gosto da enchente. Não é isso. É onde ele pôde construir a casa dele, onde Não, ele é teve claro, essa é porque condição. quando a gente diz romantização, é porque as pessoas pegam, assim, quem não conhece a realidade dos mesmos. Ainda diz que gosta, né? Ah, a pessoa gosta. Não, não é. Não é ninguém- isso. O ninguém pessoal não gosta gosta, de ser não. O desabrigado, pessoal não de gosta jeito disso, não. nenhum. Mas E a gente tem o maior respeito por esse público, viu, Henrique? Foram mais de 900 abrigos construídos, assim, a toque de caixa. Mas tem gente também que não quer sair, né, Luciano? Claro. Eu tenho uma funcionária É, que todo olha, ano a casa dela enche de água até na meta, era 2 andares. Aí eles sobem pro 2º andar com tudo Sabe? e vai de barco, De canoinha. de canoinha até no asfalto, onde fica coberto. E eu falei, mas por que você não vai para outra casa? A gente acostumou assim, a gente sobe pro 2º andar e põe tudo lá em cima. E pronto. E Mas sabe que esse é o maior problema que nós enfrentamos, Henrique? Assim, olha, quando a água chega na porta do cidadão, aí, digamos, o caminhão da Defesa Civil já chega, olha, pessoal, vamos lá, vamos fazer sua mudança para o lugar fulano de tal. Não, Não, a água vou não, esperar amanhã. não, vou esperar, porque Vou a água não chegou em esperar, casa. a água não chegou em casa. Quando dá de noite, a água entra. Vamos dizer que ela subiu 30 centímetros no dia. Já aconteceu. Ela entra. Aí o cara diz, por que não me tirou? Me tira agora, eu quero sair agora. Mas aí já é de noite, já não consigo fazer, fazer a mudança. Não tem como fazer a Tem que programação. esperar outro dia, aí outro dia ela já subiu mais 20 centímetros, aí já ficou um negócio mais complicado, entendeu? Então essa resistência das pessoas em sair da sua casa, e não estou dizendo que é fácil não, porque é muito complicado, é muito difícil mesmo, né? Mas a gente tem trabalhado com eles, entendeu? O governo do estado tem dado muito apoio, seja de kit de higiene, cesta básica, um auxílio para quando o cara volta para casa, né? Para ele pintar de novo a casa dele, para ele organizar de novo a vida dele. Isso é muito importante. Isso eu já vi, que oferece o transporte. Tanto o Exército também Isso. ajuda muito. A Assim, gente transporta transporta o pessoal mudança para o abrigo, depois devolve para casa. Então, Agora, assim, o Marquinhos visita diariamente todos os abrigos, ouve a reclamação das pessoas, olha, o que a gente pode melhorar, melhora isso, melhora aquilo, o abrigo tem água, o abrigo tem banheiros, o abrigo está bem feito, não está, então, recebeu a cesta básica, não recebeu, então, tudo direitinho, graças a Deus, entendeu? Assim, é tentar mitigar o efeito. Isso. Porque a causa a gente não consegue combater, porque E aí esse mapeamento foi muito importante para justamente chegar nesse ano e não fazer feio. Exatamente. Porque além de tudo, não, se for pego de surpresa, não, peraí, eu já tenho aqui claro. o mapeamento aqui, eu sei que nada mudou daqui desses dados que eu tenho. Isso realmente isso foi muito importante porque diminui. Diminui muito, você mitiga os efeitos, né? Como eu disse, você mitiga o efeito, porque a causa você não consegue combater, porque choveu, o rio vai subir. Pois é. Essa é a causa. Falando mudando um pouco de assunto, porque eu lembrei por causa da ponte, que tem um rio ali. Isso. E a gente passa na ponte aqui e vê o rio bem cheio, e existe todo mundo especulando que vai sair uma ponte, que tem uma ponte. Eu vou perguntar o que todo mundo está com vontade. Sai mesmo a ponte? Não sai, como é que tá isso daí? Vamos falar das duas pontes. Na então, verdade, são duas pontes. São duas pontes, são justamente. Duas pontes. Uma sobre o rio Tocantins e outra sobre o rio Itacaiundas, né? A ponte sobre o rio Tocantins, os serviços preliminares, é uma ponte de responsabilidade, projeto e execução da companhia Vale, dela. São duas pontes lá, uma ferroviária e uma rodoviária, são duas pontes diferentes. Um investimento aí da ordem de 4 bilhões de reais, em dólares, 830 milhões de dólares. E ela começou no ano passado, né?
segundo semestre do ano passado. A associação começou a participar ativamente disso, Poder Público, o Tião, várias reuniões com a Vale, Ministério Público, enfim. Tem um grupo de trabalho que se reúne periodicamente para tratar dos assuntos, dos efeitos que a obra vai causar e vem causando. Já vem causando e o que vai causar. Exatamente. Então, essa ponte começou já, a parte de serviço preliminar, ela terminou agora nesse mês de março, né, que acabou de findar. E provavelmente ela já informou a contratação de um consórcio de empresas, são 2 empresas em consórcio, que devem começar as estruturas mesmo da ponte, pilares no meio do rio, já este ano. Começar a construção esse ano. Previsão de terminar em 2025 apenas, mas essa obra já começou, a Vale já contratou as empresas, projeto tudo aprovado, tudo certo, e já está. Nós estamos falando ali, indo para o bairro São Félix. Exatamente. Nova Marabá, a ponte São Félix. Que liga Nova Marabá a São Félix, né? Essa realmente eu já vi ali, já está começando. Um bom movimento, bom né? movimento. A outra que eu... É a outra. A começa ponte... já sei que está certo. Isso. A ponte sobre o Rio Itacaiunas, mais uma ligação, a terceira ponte, né? Porque nós temos 2 hoje que ligam, né? Nova Marabá e Cidade Nova, né? Paralelas ali, uma do lado da outra. Tá. E agora nós vamos construir a terceira. Concluímos no final do ano passado um projeto, longas tratativas para concluir um projeto executivo dessa ponte. E a ponte será muito bonita, inclusive, né? Além de ter a utilização dela, além do uso regular, ela também terá uma aparência bonita, entendeu? Uma ponte estaiada e tal, vai ser um cartão postal da cidade. E concluímos o projeto no ano passado e licitamos, dia 11 de março, a licitação foi para campo e hoje nós temos 2 empresas concorrendo já nos trâmites finais da licitação. Esse mês de abril a gente termina essa fase de licitação e contrato, certamente também, até o final do mês, para contratar uma delas, não sei quem será a vencedora, para a construção dessa ponte. Uma vez contratada a empresa, a gente já deve iniciar os trabalhos esse ano ainda. Provavelmente no segundo semestre, porque você tem toda uma mobilização, é uma ponte muito grande, né? E assim, são recursos de tecnologia apurada, isso vem de fora, pouca coisa vai ser construída aqui, muito equipamento de fora. Até você mobilizar isso tudo vai demorar um tempo, mas eu creio que no segundo semestre a gente já terá a obra, né? Isso considerando que tudo vai dar certo na licitação, que a empresa vai ganhar, vai assinar um contrato, tudo bonitinho. Então a previsão para o segundo semestre. Desse ano já? Não, para começar. Para começar esse ano. E ela ficaria pronta? O prazo contratual são 18 meses. Após a assinatura do contrato, né? Isso quer dizer que no final do próximo ano ela já deveria estar pronta. Mas obra, a gente sempre tem que colocar uma interrogação ali, né? Porque tem algumas intercorrências no curso aí. Período de chuva ainda, né? Período chuvoso e tal. Ela tem uma peculiaridade, né? Que essas obras no leito do rio, elas acontecem com o rio cheio e o rio mais baixo sem problema nenhum, entendeu? As tecnologias resolvem isso, né? E então, também pelo fato dela ser estaiada. Também, não tem problema. Então, a gente igual as pontes da alça viária. Às vezes é necessário que o rio esteja cheio para que aquelas balsas de apoio estejam no leito do rio para poder construir. Então, isso deve acontecer esse ano ainda, o início dessas obras, né? A fase interna, desapropriação de áreas, agora mesmo, essa semana, semana passada, eu creio, ele já fez o pagamento de várias indenizações, né, de áreas que vão ser no eixo dessa ponte, né? E vultosas indenizações, inclusive, o município já pagou isso. Então está com a área praticamente liberada, né, para que a gente possa já dar início à construção mesmo, né? Olha aí, notícia boa, Caetano. O investimento de cerca de 110 milhões de reais. Né? 110 milhões. Tudo da prefeitura? Ponte. Não, tem uma parceria com o governo do estado. O governo do estado, fizemos um convênio para aportar 50 milhões. Ele já aportou 25, os outros 25 no curso da obra ele deve aportar. E o restante, poder público, recurso próprio. Bacana. Certamente deve ser um financiamento, como se vai fazer. Tem uma aprovação da Câmara para um financiamento, então a gente deve financiar essa parte. Bacana. Mas tudo já resolvido, já encaminhamento com os bancos. Ela sai ali no Filadélfia. Isso, exatamente. E por trás do batalhão da polícia, no 4º BPM aqui na Transamazônica. Chega o Matadouro ali.
No Matadouro Municipal. Exatamente, ali. Ela começa sentido Nova Marabá, Cidade Nova, ali naquela, onde vai para RBA, ali assim. Onde foi o canteiro da, então, empreiteira que fez a Transamazônica. Que fez a Transamazônica, CMT. CMT, exatamente. justamente, Exatamente. ali. Passa, é aquela rua. É o ponto mais alto que nós temos, por isso foi escolhido ali, o ponto mais alto e onde o rio é mais E aí próximo à depois margem vai uma ter da a outra. sinalização de tráfego, como é que vai ser, se Claro, vai ter o retorno, se já vai entrar ali o por conta da... o projeto contempla as alças de ligação, né, que deve ter alça na Transamazônica, uma alça de ligação, para colher todo o trânsito que vem do quilômetro 6, ali da região ali da FUNAI, daquela área ali da Casa da Cultura, quando todo aquele trânsito que vem por ali, ele colhe esse trânsito e leva para a Cidade Nova, né, para evitar que a pessoa venha aqui embaixo, faça um retorno e volte. Justamente. Né, e lá você vai sair paralelo à Avenida 2000, em Filadélfia. Entendeu? Então, assim, é um desafogo muito grande, né? Porque nós transitamos nessa via aí, no horário de pico. Não, eu moro no Belo Horizonte e aí eu já sei que eu só posso passar para lá depois das 8 da noite. Ali na BR já fez um recuo. Aquele recuo já foi importante, que já ajudou bastante. Já ajudou muito o recuo dos dois lados. A faixa de desaceleração, que a gente chama. Sim. Ali ajudou bastante, que na hora do almoço sempre travava o trânsito. Travava tudo. Agora à noite também travava bastante. Agora só se tiver algum acidente. Mas tem obras assim. O governo do estado iniciou uma duplicação, né, um projeto já de duplicação desde a ponte do Rio Tocantins até o quilômetro 6. Começou isso, mas deu uma paralisada, estava fazendo um ajuste no projeto, enfim. Mas também isso é importante para a cidade, não tenha dúvida nenhuma que é importante. Outro ponto que muita gente pergunta, desculpa... É a rotatória do 6. Não, que eu ia esquecer. Que ali é onde o pessoal está chegando de Paraupebas, ouvindo do trabalho ali da Sinobras, enfim. Sim. Ali está travado que... Ali assim, a solução para aquilo ali é um viaduto, né? Nós temos em construção um projeto de viaduto, o governador até se prontificou em realizar essa obra de um viaduto ali sobre o quilômetro 6. Foi uma outra promessa de campanha que o governador fez. Exatamente. Fazer um viaduto ali. Nós temos um estudo do município ali, mas sem a construção de um viaduto que amenizaria o trânsito. Que seria diminuir a rotatória e alargar um pouco as laterais. Não, nem diminuir a rotatória. Você criar duplicar a pista ali do hiperposto, que quando você passa ali assim, e criar uma direita livre, né? Quem vem da Sinobras para a Cidade Jardim e quem vai do quilômetro 6 para em direção de distrito industrial. Então você cria ali direitas livres, que você cria uma terceira pista e desafoga um pouco. Sim. Isso é um projeto do município, né? Isso já dá para fazer mais rápido sem... É verdade. Sem o verdade. viaduto. É verdade. E tem um gargalo ali, que assim, primeiro nós partimos da seguinte premissa. Há já uma necessidade claríssima, e nós temos inclusive um projeto que o município apresentou ao DENIT, só que o DENIT não tomou nenhuma providência isso ainda, o prefeito já está se articulando para fazer essa cobrança, de duplicação das entradas e saídas da cidade, né? Em direção à Cidade Jardim, em direção ao distrito industrial, em direção à Vila São José, ao novo estádio municipal, né? Então, isso já é necessário, porque o fluxo nessas vias também são muito grandes, né? Entrada e saída da cidade. Só que você tem um problema gravíssimo ali, indo para o distrito industrial, Caetano. Aqueles viadutos da Vale ali, que o trem passa por cima, logo que você sai do quilômetro 6, não há a possibilidade de se duplicar por baixo. Eles são estreitos demais. Então, você não consegue duplicar. Então, ali tem que ter um estudo de engenharia para a gente saber como é que resolve. Entendeu? Porque ele foi feito na década de 70, aquele negócio ali, né? Então, não se pensava numa expansão, não sei o quê. Mas antes do viaduto, dá para fazer uma estrada saindo lá para sentido Cidade Jardim. Isso precisa... já tem Henrique. uma de chão, que Sim, o povo já faz lá. O pessoal já... É verdade. Isso aí, Henrique. Eu aqui como engenheiro não entendo nada. Para construir para construir, assim, né, Jean? Fala assim, né? Rasga aqui E vai-te embora. Para construir uma solução viável, tem que ter estudo, não adianta, né? Tem que fazer estudo de tráfego, estudo de engenharia, para você ter uma solução perene. Não adianta você criar uma coisa que daqui a pouco, né? Luciano, só para a gente findar aqui, mais uma vez eu quero lhe agradecer, né? Mas vou te deixar com as considerações finais. Porém, como é que é Marabá daqui 110 anos em diante?
que vem mais? Que a gente ficou perguntando. 110 anos, Caetano. É 110 anos Não, no Marabá. tá. Pensei que tu tá pensando daqui 110 anos. Não, querido. Falando do Marabá, faz agora 110, né? 110 hoje. Entendi. Daqui para frente, a gente já falou algumas coisas aqui, a gente já instigou, a gente já aproveitou que ele soltou alguns spoilers aqui. Sim, foi. Agora vamos ver se ele solta mais. Entendi. Entendeu? O que mais tem aqui para nossa querida cidade nesses próximos anos? Caetano, Marabá é uma cidade em franco desenvolvimento há muitas décadas, né? Vocês estão aqui há bastante tempo, eu já tenho quase 40 anos de Marabá. E Marabá nunca estagnou. Por mais que você tenha sofrido com administrações, etc., seja estaduais ou municipais, Marabá nunca parou. Movida por uma engrenagem que a todo tempo caminha para frente, empurrando a cidade para frente, né? Nós somos um grande corredor logístico, nós temos potencialidades com hidrovia, nós temos estradas que nos ligam a vários estados e regiões como um polo regional. Nós temos uma siderurgia que já foi muito forte, agora você tem tecnologia vindo para cá com o projeto que a Vale está trazendo aí, o Tecnored, o Gusa Verde, que isso é uma tecnologia que vai ser a primeira do mundo a ser implantada aqui em Marabá em pouco tempo. Temos um distrito industrial imenso que precisa de ser cada vez mais olhado pelo governo do estado e também pelo governo do município, para que a gente possa atrair empresas, como você disse, para cá, né? Nós vamos vender essa cidade, essas potencialidades para o Brasil. E se a gente já conseguiu chegar até aqui, né, muito por uma indução voluntária, eu diria, né, de empresas que enxergam na gente essa potencialidade, acho que nós temos que internalizar esse olhar e induzir mesmo esse desenvolvimento. Eu acho que o poder público, principalmente, eu digo, com a cidade organizada como nós temos hoje, né, com as contas tudo no eixo, com credibilidade. O Tião restaurou a credibilidade na administração pública de Marabá. Isso é um fato inegável. Ninguém queria vender para Marabá na época antes do Tião chegar. Isso é um... É verdade. Então, assim, isso é triste, um... isso. Era triste ver a cidade suja, claro, desorganizada e aí continua, né? Se atrapalha. Não, é um mérito, né? Não deixa de ser um mérito do governo do Tião, isso. E eu tenho muito orgulho de participar desse governo, de hoje estar na condição de vice-prefeito dele. Eu acho que nós estamos realmente preparados para um futuro ainda melhor para a cidade de Marabá, sabe? Seja do ponto de vista de logística, seja do ponto de vista de tecnologia, seja do ponto de vista de investimento, de estruturação, de desenvolvimento mesmo, tá? Então, eu acho que cada vez mais Marabá atrai os olhares do Brasil e nós precisamos, enquanto poder público, ter essa clareza de que nós somos uma potência regional, um polo regional, que nós atraímos tanto o bônus de ser um polo regional para nossas empresas, para nosso cidadão, mas atraímos os ônus também, aliás, o ônus também disso, né? Nós temos o bônus de ser grande, de todo mundo quer vir para cá, das pessoas comprarem aqui, de quererem morar aqui, de quererem estudar aqui em Marabá hoje, mas nós temos o ônus também de atrair com isso a necessidade de mais investimento em infraestrutura, mais investimento em saúde, né? A carga sobre o poder público é muito presente a partir de ser um polo regional, mas acho que hoje nós temos as bases muito sólidas para um desenvolvimento mesmo. Nós não podemos perder essa linha de trabalho que nós temos hoje no município de Marabá. Nós vamos continuar assim, afinados com o governo do estado para que a gente não retroceda de investimentos do estado que também precisam ser feitos aqui, né? As estradas todas aqui da região são praticamente todas estaduais, com exceção da Transamazônica, mas nós temos um corredor que é de responsabilidade do estado, né, que é importantíssimo, que nos liga a outras regiões do Pará. Então, é necessário que a gente cada vez mais possa ter olhos atentos para esses investimentos, realmente criar condições, seja para a ferrovia, seja para um distrito industrial municipal, que fomente as pequenas e médias empresas de Marabá, que elas tenham condições de crescer, de se desenvolver, de gerar emprego, de gerar renda para a população. Então, eu creio que o caminho é esse, que nós temos hoje bases assentadas, uma prefeitura com credibilidade, né, que tem muito a fazer ainda pela sua população. Nós estamos longe de ser a cidade ideal para se morar.
entendeu? A gente enxerga isso claramente. Nós, assim, eu me sinto orgulhoso de dizer que a cada dia temos uma cidade melhor. Mas tenho a tranquilidade também de reconhecer que nós precisamos evoluir a cada dia para nos tornarmos cada vez melhor para a nossa população. Você sabe que a gente sempre quer mais. Se a gente tem uma cidade limpa, a gente quer ela sempre limpa e melhor organizada. Se a gente tem um governo que paga suas contas em dia, a gente quer que ele reinvista, né, todo o dinheiro arrecadado com tudo que entra no município para a melhoria da qualidade de vida da sua população, seja na saúde, na educação, no lazer, no cuidado com os idosos, com a juventude, com as crianças, enfim. Então, eu penso muito nisso, entendeu? Eu tenho discutido isso muito com integrantes do governo, com a sociedade de um modo geral, né, com o prefeito, para que a gente possa cada vez mais criar esse movimento para que a cidade não retroceda e nós possamos ter realmente uma cidade melhor para viver. Olha aí, tá bom. Isso aí que a gente quer como cidadão. Sim. Eu já me considero marabaense, eu já estou aqui há 18 anos. O Henrique já está aqui há 12, 13? 13 anos. Então, e assim vai. Você já está aqui há 40 e tantos anos. Quase 40. Olha aí. Então, é isso aí, pessoal. Jean nasceu aqui, não foi, Jean? O Jean é daqui. Aí. Olha aí, o Jean é filho de Marabá. Eu sou um Jean. paraense que nasceu em Minas. Então, isso tá resolvido. Eu sou paraense que nasci em Belém, mas me considero marabaense, inclusive, com muito orgulho. E daqui eu não quero sair, não quero voltar para Belém. Minha mãe vai estar escutando isso, ela vai... Mas... Querido, suas considerações finais, por favor. Quero agradecer o Luciano, que veio aqui gentilmente, né, pelo convite de 110 anos de Marabá, para falar um pouco da cidade. E quero agradecer ele e o Tião, porque realmente quem viveu em Marabá, depois da gestão que o Tião assumiu, a primeira, já vamos fazer 6, 7 anos, né? 8. Não, tem 6 anos agora, né? 6 anos mais ou menos. 6. Houve uma transformação, a cidade é limpa. A gente tem orgulho de falar que é de Marabá. Quando a gente viaja a uma cidade aqui perto e volta para Marabá, a gente sente isso. Uma cidade organizada, limpa. Eu vejo a boa intenção da gestão de tentar acertar. Isso é bem importante. E claro que tem várias coisas a serem melhoradas. E quando o gestor chega aqui e entende isso e fala, né, que ele está falando com a população, que olha, eu sei que tem coisas boas, mas tem coisa para melhorar. Claro. Eu acho que esse é o caminho. Então, Sempre agradecer e pedir a Deus que Ele dê o caminho a vocês, né, a todos nós, mas vocês que estão ali. Eu acredito que todo o poder, né, toda pessoa que está num cargo de autoridade, ele está ali por Deus. Então, eu peço que Deus dê condições para você, para não só você, o Tião, mas todos que estão à frente, que consigam conduzir a cidade da maneira que Deus queira, né? Não da nossa. Claro, perfeito. Então, é isso que eu desejo para você e agradeço mais uma vez por ter vindo, né, e aceitado o convite. Não, o agradecimento é todo meu. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Então pronto, pessoal, é isso aí. Luciano, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também a Rosana que está aqui acompanhando o Luciano. Mandar um abraço também aqui para o nosso prefeito, Tião Miranda, e mandar um abraço também para todo o staff que faz esse trabalho brilhante por Marabá. Motivo da gente celebrar todo ano. Pulamos cada etapa, com fogueira, com vitória, e vamos crescendo, vamos aumentando a família, né, Henrique? A cidade tem que estar cada vez melhor, porque só eu tenho 3 filhas aqui em Marabá, né? Nenhum em outro lugar. Pois é, mas tu tem as tuas filhas empreendedoras, as lojas. E aí tem um amigo meu, não sei se pode falar, mas que tá esperando 2 filhos. O Caetano vai ser papai, Deus quiser. É isso aí. Então a gente fica aí a responsabilidade. Responsabilidade nova aí. Nós estamos aí para ajudar como empreendedores. Então, é isso. A todo marabaense que está nos assistindo, aquele que também é daqui e se sente marabaense, aquele que está assistindo a gente nas redes sociais, tá? Vamos celebrar, porque 110 anos, numa cidade muito próspera, da qual a gente tem muito carinho de morar aqui, e a gente escolheu empreender aqui, inclusive. E até um próximo episódio. Tá aqui, o Jean vai deixar embaixo as nossas redes sociais. Deixa seu like. Deixar do Luciano, do Tião também, as redes sociais. Lá no início a gente vai colocar também para o pessoal já deve ter seguido já. Tá? E é isso, pessoal. Até uma próxima. Um grande abraço. Valeu, pessoal.
Valeu, valeu.